Boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Ricardo Wakuta, mas desde 90 eu mudei um pouco para um apelido que eu era DJ e é Dino. A Hashimoto me conhece desde 90 alguma coisa. Eu sempre ficava falando com ele sobre internet. Ele foi um dos primeiros, se não o primeiro brasileiro a ter um site aqui no Japão. E eu acompanho o trabalho de empreendedores desde essa época. Já vi muitas pessoas virem, saírem, visitei muitos empreendedores, tenho cerca de 3.000 cartões aí acumulados com todo mundo. E eu gostaria de agradecer ao embaixador, a Vanessa, o Yuji, toda a equipe e todos que estão presentes, inclusive quem veio de longe aí, tem gente de Toyama e outros lugares mais distantes. Bom, eu começo a apresentação falando um pouco do que é a DSJP Consulting, que é uma empresa de uma pessoa só, que começou em maio, e eu trabalho na asianalização e brasilalização. Então, na palestra anterior, o japonês falou, o contabilista, ele falou sobre missão, né? Então, a missão da DSJP Consulting é asianalização e brasilalização. São palavras que não existem no dicionário, então eu tirei aí do globalização. Antes de pensar em globalização, a gente tem que pensar um pouquinho mais baixo, né? Então, talvez pensar lá na comunidade brasileira. Mas aqui eu penso um pouquinho mais alto, que seria asianalizar, né, os produtos e serviços da comunidade ou de empresas japonesas também. E brasilalizar seria pegar produtos e serviços dos japoneses e colocar em um jeitinho tupiniquim para levar para o Brasil. Só que eu trabalho só nesse micronicho que seria de startups e venture capital, que é o que a gente vai falar um pouco hoje. E mais abaixo ainda, especializado em SaaS, que é Software as a Service, que seria software que você usa hoje pagando uma mensalidade. A gente tem alguns aí que seria... O Facebook é um Software as a Service, mas a gente tem alguns modelos que são o Canva, por exemplo, que você usa para design, e aí você paga mensalmente um valor para poder usar esse serviço online. Começando aí com uma apresentação de uma dica de um filósofo que provavelmente a maioria de vocês conhecem. Se funcionar aqui. Você não pode falhar, seu Busquem conhecimento. Então, hoje a gente está aqui reunido e desde a outra semana várias pessoas trouxeram conhecimento para vocês. E mais importante ainda, a gente está na cidade de Hamamatsu, que é de onde surgiu muitas marcas, inclusive a Honda, do Soichiro Honda. Tem até um museu aqui na cidade de Hamamatsu e eu aprecio muito o Soichiro Honda, que ele tem livro, tem muito material na internet para vocês pesquisarem sobre o Soichiro Honda. A história dele é muito fantástica. É um empreendedor que ele começou do zero praticamente, tentando vender coisas para a Toyota. Depois fez, né, saiu da escola, tentou fazer seus próprios materiais ali de engenharia para vender. E de uma bicicleta com motor, hoje a Honda faz até avião e robôs, né? Então, não importa muito o lugar onde que nós estejamos, seja aqui, eu moro lá em Nishio, lá também tem o fundador do Sugi Yakyoko, que é uma das maiores farmácias do Japão, rede, né, de farmácias do Japão. Então, não importa se você está aqui, se você está numa cidade menor,
O que importa é a sua visão e a missão, né, que foi falado também anteriormente. A missão é muito importante. E a visão, falando nisso, né, o Jack Ma, que é alguém conhece o Alibaba? O fundador do Alibaba, o Jack Ma, tem essa frase que eu gosto muito e já uso há bastante tempo também: sucesso é uma questão de visão. Então, às vezes, o que é sucesso para você pode não ser para mim, e o que é sucesso para mim pode não ser para você. Então, entrando agora no assunto do dia, que seria falar sobre startups, que é o negócio que eu trabalho hoje, temos 3 tópicos aqui. O primeiro é a diferença entre uma startup e uma pequena e média empresa, os estágios que uma startup deve passar e um pouco sobre o ecossistema do Japão. São temas bem complexos, eu vou passar bem rápido só para vocês terem um pouco sobre conceito, né, do que seria cada um desses tópicos, mas quem quiser, né, conversar mais, se achar interessante esse mundo aí de startups, pode entrar em contato comigo. No final eu vou deixar meu e-mail e meu site. Então, uma pequena e média empresa, ela é definida aqui no Japão por pessoas e capital. Quantos funcionários você tem e qual que é o capital, né, da sua pequena ou média empresa. Então, até 20 para uma fábrica ou 300 milhões Sanoko, né, de Shihonkin, ela pequena ou média empresa, né? Para atacado, para serviços de varejo, tem outros, né, números que definem o que é uma pequena ou média empresa. Uma startup, ela tem uma definição, tem muitas definições sobre startups, mas não tem ainda algo assim tão tangível, porque é algo novo, né? É um movimento que começou aí nos Estados Unidos. Então, lá em Stanford tem o Steve Blank, que tem um livro muito bom para quem quiser saber sobre startups. Pode comprar o livro do Steve Blank, que ele é o guru, né, desse movimento de startups. E ele fala que a startup é uma organização temporária desenhada para buscar um modelo de negócio repetitível e escalável. Então, isso é a definição de uma startup. Então, seria isso daqui. Você tem uma ideia, você constrói um time, busca um modelo de negócio, precisa ter dinheiro. Uma startup não tem como crescer sem ter investimento. Tem um timing, né, dos investimentos e a saída. Toda startup ela precisa ser vendida de alguma forma, ou vendida na bolsa, ou vendida para uma dessas big empresas aí, Google, Facebook, etc. E a pequena e média empresa, ela tem a diferença dela ser maro, em torno do empreendedor. Seria o empreendedor ou o empreendedor e os seus sócios, né? Dificilmente uma pequena e média empresa ela tem esse pensamento de vender a empresa para alguém, né? Ela quer construir aquilo, de repente passar no máximo para o seu filho, né? Para um amigo, né? Então, essa é a diferença de startup e pequena e média empresa. E de onde vem esses estágios aí de startup? Vem da Alemanha, o processo industrial chamado Stage Gate. O Stage Gate ele foi o processo de pós-industrialização, né, que a Alemanha montou para melhorar os processos industriais da Alemanha. E os Estados Unidos, que são feras em ideias e investimento, eles pegaram esse Stage Gate e colocaram para as empresas de tecnologia, que são as startups. Aqui é um bicho de 7 cabeças, né? Mas assim, não precisa se ater a nenhum números, nada aqui. São os estágios. Existem estágios de clientes, estágios de investimento, estágios de produto, mas todos esses estágios de uma startup, ela precisa ter o timing. O mais importante, tanto para uma startup quanto para uma pequena e média empresa, o timing é sempre o diferencial. Quando é que eu vou entrar e quando é que eu vou sair de algum negócio? Quando é que eu vou lançar um produto? Quando é que eu vou
contratar uma pessoa, isso é muito importante para todo empreendedor, seja de pequena e média empresa ou de uma startup. Na startup mais ainda, que você está trabalhando com muitas pessoas, muitos clientes e muito dinheiro, né? Falando mais um pouco sobre o ecossistema japonês, no ano passado, em 2017, esse ecossistema ele gerou aí 882 deals, que seriam negócios, e mais ou menos 2,5 bilhões de dólares, o que dá aí quase uns 300 bilhões de ienes, né? É um ecossistema que gira muito dinheiro, só que isso, em relação aos Estados Unidos, é muito pouco. Nos Estados Unidos são de 3 dígitos de bilhões acima que gira lá em investimentos em startups. O Brasil está chegando perto disso daqui. E o grande diferencial entre os Estados Unidos, China e Japão é que a gente olha para esse ecossistema japonês e fala, caramba, são alguns bilhões. Nos Estados Unidos e na China, unicórnios, né, que são empresas que valem mais de 1 bilhão de dólares, eles já estão na casa de dezenas, tanto nos Estados Unidos quanto na China. No Japão, só tem uma. Quer dizer, uma foi para a bolsa, que é o Mercari. Alguém usa o Mercari aqui? Mercari é um aplicativo de você comprar e vender produtos usados, né, que as pessoas, pessoas entre pessoas vendendo produtos. E ele valia 1 bilhão. Né? Uma startup que é chamada de unicórnio é antes dela entrar na Bolsa de Valores. Depois que ela entrou, ela está aí já mais de 7 bilhões o valor dela. Então, nos Estados Unidos e na China, dezenas de unicórnios. No Japão, uma, e tem a outra que ainda não entrou na Bolsa, que é a Preferred Networks, que trabalha com inteligência artificial. E no Brasil, nós temos o caso que talvez o pessoal que acompanha a tecnologia sabe que é o Nubank, né? Que é a startup que está mudando o jeito das pessoas trabalharem com dinheiro no Brasil. Então, uma startup ela tem que transformar algum setor, algum segmento, para ela começar a valer alguma coisa. Então, o ecossistema japonês, todos os ecossistemas, eles são... tem vários componentes, né? O ecossistema japonês está bem definido, porque o sistema que termina, onde uma startup termina, é a venda. Então, ela tem que ser vendida. No final, é a Bolsa de Valores. Mesmo que uma grande empresa compre uma startup, ela pode colocar ela depois, no final de tudo isso, na Bolsa de Valores. Então, no Japão, a Bolsa de Valores, que é a Mothers, ela é uma Bolsa de Valores específica para startups. Então, o Japão, nós temos aqui uma oportunidade muito grande para quem tem ideias inovadoras de levar a sua startup, mesmo que ela não tenha lucro, foi falado aqui sobre lucro, né? Mas que ela tenha valuation, que ela tenha valor, que receba muito investimento, levar ela para abrir capital na Bolsa de Valores de Startups, que é a Mothers. Inclusive, tem uma frase que o pessoal da 500, que é uma empresa que investe em startups, diz que no Japão o IPO é como se fosse uma série B. Série B seria os estágios de investimento, né, entre anjo, investimento série Seed, série A. O B, nos Estados Unidos, eles não levam para a bolsa ainda. Eles esperam a empresa valer muito mais dinheiro. Aqui no Japão, depois de alguns pequenos investimentos, eles tentam já levar para a Bolsa de Valores. Então, fora a Bolsa de Valores, tem Venture Capital, que seriam as empresas que investem profissionalmente nas startups. Tem o mercado, que sem o mercado, né, que é o teste realmente da sua ideia. Às vezes você tem uma ideia muito sonhadora de vou fazer o negócio, mudar o mundo, só que a hora que você chega para vender, ninguém quer comprar, né? Então o mercado ele dita muito esse ecossistema, os anjos, as universidades, os fundadores, né, que criam as startups, eventos, aceleradoras
as corporações que compram as startups e os hubs. A gente está aqui num espaço como se fosse um hub. Tem até uma startup aqui hoje, né? Ô, Ricardo, você não quer falar que não tem as incubadoras, não? Incubadoras também, faltou um. E esse daqui é o meus contatos, né? Quem tiver alguma dúvida, eu passei bem rápido para vocês terem só uma pequena noção de conceitos. É muito complicado cada estágio, né? Cada item ali do ecossistema. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar para mim. Eu tenho meu site, que é o dinislender.com. Dinislender é assim, Dino. Alguém sabe inglês aqui? Que é Dino né? Todo mundo sabe, dinossauro. Slender é magrelo, né? Então, esse daqui é o meu nick na internet. E aí tem o Twitter, Instagram, Facebook e o LinkedIn. Alguém aqui tem LinkedIn? Legal. Para quem pretende trabalhar em qualquer ramo aí profissional e fazer contatos com empresas, é muito bom ter o LinkedIn. E se você buscar no mecanismo de busca, startup no Japão, você vai encontrar o meu blog lá também. Alguma pergunta? Boa, a Vanessa lá de novo. Pode falar. Mil dúvidas aqui, né? Bom, gente, por favor, a prioridade de vocês. Tem como investir, onde estudar sobre investimentos anjos? Está possível? Tudo hoje na internet você encontra, né? Eu busco estudar com quem faz. Desde sempre aí eu fico sempre tentando me conectar com as pessoas que realmente estão fazendo aquilo. Às vezes o que você aprende num curso não é a mesma coisa no real ali, né? No dia a dia. Então eu procuro conversar com um anjo para entender o que ele busca, né, na hora de investir. E é bem diferente um anjo de um investidor profissional. Um anjo geralmente é uma pessoa rica que está ali com dinheiro sobrando e ele fala, pô, vou investir nesse negócio aqui, que é muito arriscado, mas eu quero ajudar os empreendedores, por exemplo. Ele tem um propósito, né, de ajudar. Geralmente anjos são pessoas que já tiveram startups e levaram para a bolsa, ganharam o seu dinheiro e pegam esse dinheiro para investir, ou de famílias muito ricas, né? Hoje lá no Brasil tem muitos anjos que são herdeiros de famílias bilionárias que estão fazendo investimento anjo. Aí tem os investidores profissionais, que é o Venture Capital. Esses já são diferentes. Eles não vão investir com propósito assim. Eles vão investir porque eles querem ver o retorno múltiplo desse dinheiro. Você teria esses links? Sim, no meu blog tem bastante link lá. Posso perguntar? Alguém tem uma pergunta? Por favor. Muito boa a explanação. Então, eu queria saber, tem alguma sugestão para a gente da comunidade? Como que dá para ousar fazer uma startup? Ou alguém que já fez e deu certo aqui no Japão, no brasileiro? Tem uma startup que vai apresentar daqui a pouco e eles podem te falar mais sobre esse desafio de se fazer uma startup. Inclusive, eles receberam investimento anjo, né? E essa questão, às vezes, muitas pessoas ficam olhando muito esse lado do investimento, né? E eles passaram por isso. Então, é um exemplo prático aí, né? Eu gosto de que as pessoas que fazem mesmo passem essa experiência, né? Mais uma dica para a comunidade você tem que ter sempre alguém que entende de tecnologia, um desenvolvedor, né? Se for full stack, que seria entender de tudo praticamente melhor, para poder te ajudar a desenvolver uma máquina de gerar valor. Por quê? Diferente do pequeno e médio empreendedor,
que ele abre lá, sei lá, uma loja de carro para vender carros, né? Uma startup, ela tem que replicar. Então, ela tem que fazer de uma loja pequena de carros, de repente, ela vender 1.000 carros por mês. Como é que ele vai fazer isso? Vai montar um site, né? Esse site vai ter uma ligação com algum sistema de marketing digital que vem milhares de compradores interessados no seu carro, né? Então, o principal de uma startup é ter um modelo replicável, né? Então, essa parte de replicar, se você contratar, por exemplo, 100 vendedores, você vai gastar muito mais. Agora, se você tiver um desenvolvedor fazendo essa sistematização, automatização, você vai gastar menos, né? Dino, mas a chance de, vamos supor, eu tenho uma ideia, só que eu não sei fazer o aplicativo. Qual é a chance da minha ideia ser roubada, vamos supor? 0. Enquanto ela não for testada no mercado, sua ideia não vale nada. Então, por exemplo, você tem uma ideia de um aplicativo, e aí você, sei lá, investiu, né, naquela ideia. Como eu falei, o mercado vai ditar se a sua ideia é boa ou não. Se o seu aplicativo começar a ter, sei lá, 1.000 downloads por dia, chegar a 100.000, sua ideia é muito boa. Daí para frente você pode ter medo de ser roubado. Agora, antes de você lançar... E aí não tem como patentear essa ideia também, não tem? A patente vai te gerar muita despesa, vai demorar muito. A diferencial de uma startup para uma pequena empresa é que a startup ela é rápida. Enquanto você está pensando na sua ideia, às vezes já tem uma outra pessoa na África fazendo o que você está pensando. Então, a dinâmica é assim, você lança para o mercado, que é o tal do MVP, né? Você lança algo mínimo no mercado, não sei qual a ideia, de repente a ideia do carro. Uma ideia de conseguir compradores de carro. Aí um monte de gente baixando esse aplicativo, mesmo que o cara não tenha nem um carro, mas eu quero comprar. Esse aplicativo é muito bom, está me dando vários modelos de carros aqui, eu quero esse. Quando vier o pedido para compra, aí sim está funcionando, né? Mas existe um tipo de contrato com empresas que produzem aplicativo para, tipo assim, não reproduzir tua ideia, a base da tua ideia, né? Mas um papel não vai mudar muito isso daí. Por isso que é muito bom você ter um desenvolvedor do seu lado para fazer com você. Se você contratar uma empresa, você já vai estar tendo um gasto em relação a algo que você está fazendo. Geralmente as startups ela coloca o desenvolvedor como sócio. Que você, por exemplo, colocando ele como sócio, se alguém roubar a ideia, ele vai roubar a própria ideia, né? Não faz sentido. Então, o ideal é isso. E uma coisa muito importante, como eu falei, a diferença de pequena e média empresa é que a pequena e média empresa é o ego, né? Na startup, você já começa pensando em vender pedaços da empresa. Então, A visão muda também, né? Totalmente. Para vender, né? O mindset é diferente, né? Tino, eu queria que você fala para você comentar o que era Anjo, você já explicou agora, sobre incubadoras. Que foi o que Ricardo, se você puder fazer o seguinte, voltar um slide ou dois, aí, e se você pudesse com um pouquinho mais de calma, descrever e um pouco mostrar como é que funciona isso, seria bom. Ok. Porque é uma coisa bem única, né? O grande diferencial é esse do ecossistema, né? E muitas pessoas falam de Silicon Valley, o ecossistema de Silicon Valley, né? Lá existem as melhores universidades do mundo, com os pensadores lá em inovação, MIT, Stanford, Harvard. Lá tem também muito capital para investir em empresas que ninguém sabe se vai dar certo ou não. Então, pessoas dispostas a colocar dinheiro num negócio que amanhã pode fechar, né? Ou pode ficar muito rico. Ou pode ficar muito rico, que é o caso... Todo mundo quer ser o próximo Bill Gates, né? Isso. E lá tem isso. Tem uma comunidade global lá, que são pessoas que foram da Ásia, brasileiros, europeus. Então,
um produto que é feito lá, geralmente ele espalha para o mundo porque já foi testado com essas pessoas globais lá naquele pequeno local. Tem corporações lá que já passaram por fases. Então, por exemplo, a Apple, ela foi uma startup, né? Ela começou numa garagem de alguns loucos, né? Que é o Jobs e aquele outro Wozniak lá, né? E de lá eles foram crescendo, foram para a bolsa. Daí depois tanto a Apple quanto outras empresas que cresceram, elas adquirem, né, startups e elas investem em inovação, contratam pessoas que trabalham com isso. As aceleradoras, que são quando você já está num estágio mais avançado, que quando a sua ideia já está rodando, por exemplo, você vai para uma aceleradora para quê? Para acelerar o negócio, para conseguir muito mais clientes, para melhorar seu marketing digital, etc. Tem os hubs, né, que são locais onde você conecta pessoas, conecta esse ecossistema, vai investidor, vai startup, vai corporação, vai pessoas da universidade num local desse. A gente já falou de anjo, de mercado. Existe um hub aqui em Hamamatsu? Existe um hub. Muito bom. Existe um hub aqui em Hamamatsu, né? Você vê, no interior do Japão tem um hub de inovação aqui. É o Startup Café daqui de Hamamatsu. Outras cidades também tem. Tem muito mais em Tóquio, mas não é concentrado. Tem aqui também. Os eventos, né? Startup Weekend, que é você fazer uma startup num final de semana, já teve aqui em Hamamatsu também. Teve até em Toyohashi. Eu falo até em Toyohashi porque eu acho que Toyohashi é mais interior, né? E as incubadoras, né? Incubadoras é ali onde você vai criar realmente a startup, né? Geralmente quem faz isso são corporações. Ela arruma um espaço dentro da empresa dela para incubar a startup e fazer essa conexão. Por quê? Uma corporação grande aí, uma Yamaha da vida, ela tem muitos setores, ela tem muito nível de gerenciamento, até o negócio inovar, até sair algum produto de lá demora. Uma startup ela pode ter alguma ideia inovadora e fazer ali do lado dela. Então, existem as incubadoras. E as incubadoras aqui devem ter também os mentores, não é isso? Mentores, isso é muito importante. Mentor, importante não só para a startup, mas para o seu negócio também. Eu tenho um mentor de vendas. Para mim, eu considero aqui, entre os brasileiros do Japão, o mais capacitado de vendas. O Hashimoto conhece ele. E desde a época que eu conheci o Hashimoto e eu conheci ele, minha vida mudou. Eu aprendi a vender, aprendi tudo sobre vendas com ele. E de lá para cá eu fui aprendendo cada vez mais com outros mentores de vendas também. Os mentores tanto de negócios, por exemplo, você quer empreender algum ramo, digamos de padaria, né? Fala com o seu João, né? Ele é um dos caras que mais entendem sobre padaria no Japão. Você vai empreender algum negócio de carros, né? Tem o pessoal aí das lojas, né? Oriental. Então, sempre conectar com esses mentores, né? Das startups, quem são os mentores? São os caras que já tiveram startup. E principalmente os que já fizeram todo o caminho, né? De criar, receber investimento, contratar pessoas e levar até a Bolsa de Valores. São com essas pessoas que eu converso, né? E com os investidores também, para entender essa cabeça dele. Muito importante, uma startup, ela não tem como ela chegar no banco, pedir dinheiro para crescer. É muito difícil. Então, existem os Venture Capital, que são pessoas que... um conjunto de pessoas que têm dinheiro e eles colocam todo esse dinheiro na mão de que é o General Partner. É uma pessoa que fica responsável por definir aonde esse dinheiro vai ser investido. Geralmente eles fazem assim, reúnem lá tanto pessoas como empresas e acima de $1 milhão de Ichioku para frente, fazem um fundo. Esse fundo dura 10 anos, no máximo, e ele vai colocando investimento nessas startups para retornar múltiplos
Digamos que ele invista Itioco. Ele quer depois que volte pelo menos de Uoco para ele, né? No mês passado, uma startup do Brasil que chama-se Das Ideia. Qual que é a missão deles? É impulsionar a inovação, conectando pessoas e ideias. Eles fazem eventos lá em Santa Catarina, já há 2 anos. Eles cresceram para 20 cidades e vai ter o primeiro na sexta-feira lá em Nagoya. Então, a ideia deles é essa. E o modelo é replicável e é escalável. Então, a ideia deles é levar esse evento para o mundo todo. Muito importante numa startup é o time estar alinhado em cima de uma missão. Então, esse Das Ideias aqui vai ser o primeiro, o MVP em Nagoya. O Leilão JP não é uma startup, mas ele trabalha com tecnologia. Alguém conhece o Leilão JP? Tem também Quantas pessoas vocês acham que trabalham no Leilão JP? Quem conhece? Ah, não. Quem conhece, menos. 4. Meio. Na verdade, eu disponibilizo aí cerca de meia hora por dia para cuidar do leilão. E a parte principal, que é de tecnologia, ela já está pronta, ela fica rodando sozinha. Tanto a cobrança, Seikyu Show, né, fatura enviada, é tudo digital. Paperless. E a missão é conectar empreendedores brasileiros aqui no Japão que façam negócios entre si, só no mercado brasileiro. Então a gente não aceita pessoas de fora tentando vender para os brasileiros aqui. Já tentaram fazer isso e a gente cortou. Tipo, pessoas de outros países querendo aplicar golpes. E a J-Stock One, que é uma startup SaaS, então com um modelo de negócios e uma missão muito legal. Obrigado a todos.